Olá para você, boa noite, seja muito bem-vindo a essa edição do TBC Esporte, abraçando todo mundo que acompanha a gente também pela TV Alego, por todo mundo que curte ouvir a gente na Rádio Brasil Central AM 1270 e também na RBC FM 90,1. Nossas redes sociais na tela para você também curtir, compartilhar e acompanhar a TBC onde quer que você esteja, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Tá aqui nossas redes sociais para você curtir. E também o nosso WhatsApp para você interagir com a gente no programa. Manda seu recado, sua mensagem, seu abraço, que a gente vai ler com o maior prazer aqui ao longo de toda essa edição. E eu dou boa noite agora para o meu timaço de companheiros que estão aqui hoje. Boa noite, Evandro Gomes. Boa noite, Thaís Freitas, Daniel Santana, Dante Keller. Grande abraço ao nosso convidado. Olha, o Vila Nova perdeu o jogo, mas não perdeu o caminho da classificação para outra fase do Campeonato Brasileiro. Tá vendo, gente? A gente vai tocar no assunto do Tigrão daqui a pouquinho para iniciar o programa, mas antes eu dou boas-vindas ao Dante Keller. Bem-vindo, Dante. Oi, Thaís. Um abraço para você, Evandro, Daniel. Olha, vou tocar num assunto aqui que talvez seja muito delicado, mas veja bem, fosse você um treinador do Vila Nova, estivesse lá para ser entrevistado numa entrevista coletiva, aí o garoto vira e te pergunta, o seu problema foi tático, técnico ou falta de vergonha na cara? Você responderia o quê? Difícil segurar a onda nesse momento, né, Dante? Assunto para daqui a pouco também. Boa noite, Daniel Santana. Boa noite, Thaís, Evandro Gomes, Dante Keller. Um dia, e eu diria mais, um horário muito especial para o Goiás. Nesse momento, Anderson Moreira se encontra em reunião na Serrinha com os dirigentes do clube, deve definir o seu destino e logo mais no segundo bloco você vai ter aqui o candidato da oposição no Goiás para as eleições de dezembro, o Vanderlan Alcântara. Então, é uma hora de definições no Goiás, viu, Evandro? Tá certo, a gente abre essa edição de hoje do programa falando do Vila Nova, que ontem perdeu a invencibilidade em casa, jogando contra o Botafogo da Paraíba, e a gente mostra para você agora os melhores lances. No encerramento da rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro, Vila Nova foi derrotado pelo Botafogo da Paraíba por 1-0 na noite desta segunda-feira no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Logo no começo da partida, Marco Aurélio bateu falta que desviou na barreira e saiu por cima do gol. Aos 21, Mário Henrique cruzou na área e após bate e rebate, Thales tocou para Rodrigo, que chutou longe do gol. Aos 38, em bela jogada pela esquerda, Vitinho cruzou e encontrou Everton Heleno na cara do gol, que abriu o placar para o time da Paraíba. Botafogo 1, Vila Nova 0. Aos 42, após escanteio e boa defesa de Felipe, Juninho empurrou Danley na área e o juiz marcou pênalti para o Vila. Alan Mineiro cobrou no canto esquerdo, mas o goleiro Felipe fez bela defesa. O segundo tempo começou com o Botafogo pressionando. Diego Rosa pela esquerda tentou sozinho, mas mandou longe do gol. Aos 9, Ramon, agora pelo lado direito, também foi individualista e chutou para fora. Aos 20, Enan chutou de fora da área, mas Felipe fez outra bela defesa. Aos 23, Pablo, de maneira infantil, fez 2 faltas na sequência no meio de campo e levou 3 cartões. Um amarelo pela primeira falta e outro amarelo seguido do vermelho pela segunda. Vila Nova com 1 a menos. Aos 31, Biancucci cruzou na cabeça de Simon, que chegou a marcar, mas o juiz Marcos Mateus Pereira do Mato Grosso viu um empurrão no Nonato e anulou o gol. Aos 40, Mário Henrique tentou mais uma vez e parou novamente no goleiro Felipe. Já nos acréscimos, o Botafogo marcou em bola dividida. David e o goleiro Marcão, mas o árbitro marcou pé alto do atacante, anulando o gol. E terminou assim, Vila Nova 0, Botafogo da Paraíba 1. E terminou assim a invencibilidade do Vila em casa. Jogou mal, Evandro? Se você levar em consideração o que o Vila vinha jogando, foi a primeira derrota do time jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga. Todavia, é o terceiro jogo sem vitória. Empatou aqui com o Remo, perdeu para o Santa Cruz e perde agora, surpreendentemente, para o time do Botafogo.
foi um time um pouco distante daquilo que vinha apresentando antes. Claro que 3 jogadores fundamentais fizeram muita falta. O goleiro e os 2 zagueiros titulares. Não querendo jogar responsabilidade para cima daqueles que entraram. Porque eu acho que o goleiro que entrou, o Marcão, que foi uma surpresa, chegou muito tempo sem jogar, ele não foi um frango, né? Mas eu acho que ele calculou um pouco errado a saída dele para pegar a bola. E o jogador do Botafogo antecipou. Mas tudo bem, também não é o causador da derrota. Vila Nova teve um pênalti. E a gente, analisando bem o lance, olhando atentamente, tem uma câmera espetacular aqui, Daniel, Dante, Thaís, que a gente vê que o goleiro Felipe, ele cai, ele vai para o lado, grandão, pesadão, antes do Alan chegar na bola. Quer dizer, porque o Alan foi com o olho fixo na bola. Se ele levanta a cabeça um pouquinho, era muito fácil, era só colocar que o goleiro já estava caído para o lado esquerdo. Então, faltou isso ao Alan, a bola foi muito para o canto, mas foi sem força também. Praticou a defesa lá, o goleiro experiente, ex-Corinthians, ex-Flamengo, um goleiro já bastante rodado no futebol brasileiro. Mais conhecido aqui em Goiás como o goleiro das uvas, né? Das uvas, naquela partida Você lembra dessa situação? Corinthians. Vai Pinheiro falou. E ele é conhecido também por um lance que o Santos, ganhando bem do time do Flamengo dentro da Vila, estava 3-1 para o Santos o jogo, o Elano foi bater um pênalti para fazer o quarto e fez a cavadinha. Ele não saiu, matou a bola no peito. Exatamente. E deu uns 4 balõezinhos assim para gozar ainda o jogador. Então ele tem história. Goleiro bem experiente, bem vivido. Mas o Vila, mal o meio de campo, o Alain Mineiro não jogou uma grande partida, muito distante do que ele pode, né, do que ele é capaz. E o Bolívar, no meu ponto de vista, está sendo muito previsível com as alterações dele. Ele fez uma alteração perigosíssima ontem, porque ele tirou um volante, que era o Dudu. O Vila já tem 2 volantes que são leves, que não são muito de marcação. Ele tirou um volante e abriu o time do Vila Nova. Sim. E foi quando o Botafogo criou outras grandes oportunidades para marcar. Depois, ele fez aquela salada de 2 centroavantes, o Enan e o Rafael Lucas, e 2 jogadores da mesma posição, o Alain e o Biancucci. Não deu certo, teve que refazer, perdeu um jogador ali no meio de campo, foi expulso, fez falta o Pablo, né? Então o Vila, esse lance aí, que ainda teve esse lance aí que o Botafogo fez o gol, mas realmente o jogador do Botafogo foi com o pé por cima, cometeu a falta. E assim, o gol que anulou lá do time do Vila me pareceu um lance legal, assim, um lance irregular. Legal a marcação do árbitro, não é? Porque para mim foi empurrado realmente o jogador do Botafogo. Então o Vila Nova perdeu, como eu disse na manchete, menos mal. Perdeu o Daniel, perdeu o Dante, no momento que poderia perder. Porque eu acho que o Vila vai se classificar. Mas essas oscilações e tropeços já fazem o Vila ligar o sinal de alerta, Dante? Thaís, esses fatos todos aconteceram na hora mais propícia. Ah, quer dizer que pode perder? Pode, por que não? Tinha uma gordurinha. O Vila Nova está com boas possibilidades de classificação. Talvez, olha, e nem estou aqui falando pelo comentário do Evandro, foi o único aqui que viu o jogo, até porque a gente estava aqui ontem, no horário da partida, e nem com relação... É porque, como eu sou viciado em esporte, futebol e rádio, eu boto um rádio de cá, um de cá, e ainda vendo na televisão. Então, eu ouço tudo. Se eu ficar sem ouvir, se a rádio sair do ar, eu sinto falta. Então, eu acho que está um pouco exagerada essa crítica para o Vila Nova. Eu acho que os jogadores deixaram um pouco a desejar, mas deixaram na hora certa, está na hora de dar uma relaxadazinha, por que não? Então, assim, eu não vou pegar pesado, não. Eu não gosto de pegar pesado com o jogador, não gosto de pegar pesado com comissão técnica e eu vejo desse lado aí. Eu vejo que o Vila Nova, ele deu tá mais mole o Vila Nova? Tá, mas na hora certa. E você acha que ele volta para os trilhos já contra o virtual rebaixado Imperatriz, Daniel? Então, é o jogo ideal, Esse já né? não é mais virtual, Já está rebaixado. Exatamente. Não tem jeito. É o jogo ideal, porque imagina se depois de 3 jogos sem conseguir vencer, tivesse que enfrentar o Santa Cruz agora, o líder do seu grupo. Então, o jogo ideal para o Vila espantar esse momento ruim. Eu não vou chamar de crise, porque não é. Também não vou dizer que está tudo perdido, que o Vila está entrando em parafuso. Ontem fez um jogo ruim, sim. E aí acho que cabe ao treinador Bolívar, e ele falou isso na sua coletiva, ajustar e encontrar os erros. A gente teve
tirando o gol perdido, o pênalti perdido, a gente teve ali no finalzinho o gol do Botafogo, que o juiz apitou uma falta. Mas, independente disso, o Botafogo teve 2 ou 3 chances claríssimas de gol, que os jogadores do Botafogo foram super individualistas, quiseram decidir sozinho. Então, o Botafogo poderia ter vencido por uma margem até maior no placar. O Vila fez um primeiro tempo muito ruim, como o Vitor disse na entrada que ele fez aqui. E no segundo tempo, a gente achava que o time ia voltar arrumado e isso não aconteceu. Então, precisa de ajustes. Eu não vou cobrar do Bolívar que nesse momento é só um problema de comissão técnica, porque não é. O Vila está sem seus 3 jogadores da parte defensiva. Está sem o goleiro titular, está sem os 2 zagueiros titulares. É normal que o clube não consiga apresentar aquilo que vinha apresentando. Então, é para acender o alerta, mas eu ainda não vejo como uma preocupação. E aqui, eu não gosto, não sou observatório da imprensa e não gosto de criticar aqui colega de trabalho, cada um faz o trabalho como quer. E cabe ao torcedor saber o que escutar, o que mais o agrada. Agora, não entendi, primeiro, o tom pesado da imprensa contra o Bolívar na coletiva. Nós vamos mostrar já. Como se fosse... Então, logo eu falo disso, então. Tá. Só para completar, o Vila perdeu mais 3 jogadores para o jogo contra o Imperatriz. Não, pois eu queria te perguntar isso, Evandro. Se o nervosismo de alguns jogadores em campo nessa partida pesou também, que a gente viu ali o Pablo, ele levou 2 cartões amarelos no intervalo de 1 minuto e 5 segundos. O Alan levou cartão, esse está ali para jogar, mas os 2 alas. Exatamente. O Celcinho e o Mário Henrique estão fora do jogo contra o Imperatriz. Menos mal, porque se tinha um momento certo para levar o cartão, era esse. Exatamente. Porque você vai jogar contra o Imperatriz. Já vai limpando. E mais o Pablo, que foi expulso. E tem um negócio, Evandro, Daniel, Thaís. Será que isso não foi programado? 2 cartões dos 2 zagueiros. Para dar uma refrescada para entrar bem depois. 2 cartões dos laterais para entrar mais refrescado. E outro cartão agora para jogar contra o Imperatriz. Agora, só esse que tipo de o coisa, nosso assim. querido Tim, sou fã do Tim, falou que o Imperatriz é amador. O Imperatriz é um time amador. Não, mas Então, assim, por que não poupar agora, descarregar os cartões amarelos agora? Não, assim, mas eu acho que você programa quando você tem uma classificação garantida, né? Por enquanto o Vila ainda busca essa classificação. Então, a classificação está aberta para o Vila. Eu acho que vai. Se vencer o Imperatriz, para mim, com essa vitória diante do Imperatriz, já vai. Né? Independente da colocação, porque tem uma vantagem muito boa. Mas aí você pode programar... A vitória aí fica matemática, Isso, né? Classificação, você vai devagarzinho, né? Classificação, você pode escolher depois a posição para ficar. E o técnico Bolívar, visivelmente irritado, tentou explicar após a partida os motivos dessa derrota. A equipe, no modo geral, a oportunidade no primeiro tempo, em várias situações, de poder fazer o gol. E eu falei para os atletas que era um jogo muito perigoso, de uma equipe que vinha com uma troca de comissão técnica, que o astral ele acaba mudando e que a gente precisaria estar concentrado 90 minutos, né? E numa bobeada nossa, num primeiro lance, a gente acabou tendo uma desatenção e acabamos sofrendo gol. Aí tentamos buscar a reação ainda, infelizmente perdemos mais um pênalti e procuramos ir insistindo, mesmo com um jogador a menos no segundo tempo. A gente procurou o gol a todo momento. Infelizmente, a primeira derrota em casa ela veio. A gente sabe que fica muito triste, principalmente por saber que era um jogo que nos dava praticamente a nossa classificação garantida. E agora é saber que são 3 jogos onde a gente precisa, já no próxima rodada, retomar novamente essa vitória para poder buscar a nossa classificação. De repente teve um domínio a partir do momento que a gente teve um jogador a menos. Aí sim, a dificuldade na marcação ela acaba ficando desgastada, porque você tem um jogador a menos contra uma equipe que tem qualidade, pode estar numa situação ruim na tabela, mas é uma equipe de muita qualidade técnica, de jogadores interessantes. E a gente sabe que não poderia dar essa oportunidade para o adversário. Então, é como eu falei, é saber que a gente errou, e eu assumo todas as responsabilidades, sempre falo isso para os nossos atletas, eu não tenho medo de assumir responsabilidade, até porque eu estou numa profissão que exige cobrança mesmo, e sem dúvida nenhuma essas cobranças construtivas, elas são muito bem-vindas, porque eu acabo absorvendo isso e tentando tirar tudo aquilo que eu acho de melhor, para que não possamos errar na próxima vez. Então, como eu falei,
muita calma, muita tranquilidade, porque a gente está muito próximo do nosso primeiro objetivo. Agora sim, Daniel Santana, seu comentário sobre a postura do Bolívar. Eu não entendi, assim, como eu disse, não sou observatório da imprensa, cada um faz a pergunta que quer, é justo, é o trabalho, cada um sabe a qualidade do seu trabalho e o treinador ou o entrevistado responde como quiser e o torcedor, o telespectador, sabe quem acompanhar e muitas vezes a gente acaba achando que o torcedor não entende, mas ele também sabe quando existem perguntas mal intencionadas ou não. E eu não entendi o tom da imprensa um pouco pesado com relação ao momento do Vila Nova, como se o Vila Nova estivesse passando aí, brigando com dificuldades com a classificação. Isso não está acontecendo. Acho que foram tropeços normais e até justificáveis pelos desfalques que o Bolívar tem. Em contraponto, eu também não entendi, em alguns momentos, a irritação do Bolívar e talvez essa irritação venha justamente das perguntas, quando ele, questionado por alguns repórteres, acho que foi o Paulo Massad, da Sagres, que trabalha com o Evandro. Não, do Paulo foi simples, só perguntou por que a troca do goleiro. Perguntou a troca do goleiro, né? Ele respondeu, não. E ele respondeu, troca porque eu quero, exato, eu sou o treinador. É óbvio que ele é o treinador e ele troca porque ele quer. A resposta dele não é uma resposta a uma pergunta, ele está querendo fugir da pergunta. Todo mundo sabe que ele é o treinador e escala quem ele quer. Agora, se você não tem um goleiro que vinha treinando, que vinha jogando, e que você confia no trabalho dele, diz que ele vinha jogando bem, e aí imediatamente você coloca um goleiro que acabou de ser contratado, ou é porque você não estava satisfeito com o trabalho do antigo, ou porque você confia mais no primeiro. E é só responder isso. Então, acho que tem que se ter cuidado para não perder a mão no Vila. Não é hora de perder a mão no Vila Nova, que vem fazendo uma boa campanha. Bom, quanto ao observatório da imprensa, eu diria que talvez a minha posição nem fosse de observatório da imprensa e nem querer ditar o que é que o técnico tem que responder, certo? Eu acho que nem há a necessidade de ser observatório da imprensa, mas é preciso manter o bom relacionamento que eu já pude presenciar quando a gente tinha com os jogadores, com os treinadores, onde a gente conversava, hoje eu tive a oportunidade de conversar com um pretenso candidato do Goiás aqui, pessoalmente, fora do microfone, e pude colher informações, e o que eu gostaria de saber, por causa do bom relacionamento. Agora, por que eu chegar num treinador e falar assim, o seu problema foi técnica, tática ou falta de vergonha na cara? Espera aí. Como é que nós vamos ter um relacionamento com a imprensa? Aí nem se trata de observatório da imprensa, se trata de querer ver, é preciso repensar esse momento em que a imprensa e os jogadores vivem. Os jogadores, as comissões técnicas, elas têm ojeriza da imprensa, e com razão, ou não. Vou levar mais 2 detalhes hoje aqui. Um jogador do Goiás foi liberado para fazer tratamento em Santos. O Neymar foi liberado no Paris Saint-Germain para fazer tratamento no Brasil. Você perguntou para o médico qual o grau da contusão? Você quis saber qual é a razão de tudo isso? Será que mais tranquilo na casa dele ele não vai poder se recuperar melhor? Será que ele tem tempo de voltar a jogar futebol? E outro detalhe, meu Deus, do Anderson Moreira. Ele só pode estar ficando porque ele quer garantir a multa rescisória. Você ficou sabendo quanto é a multa rescisória dele? Porque depois que foi revelado, ficou-se claro que a multa rescisória é mais barata do que o salário que vai pagar. Então, não tem nada a ver certas críticas abusivas e desrespeitosas. Bom, só completar esse assunto sobre Bolívar, e nessa pergunta que foi feita, ele foi absolutamente educado. Eu também achei. Né? Ele foi muito educado. E outra coisa, não é porque perdeu 2 jogos que o Bolívar deixa de ser o treinador que era 2 semanas atrás. Eu acho que ele tem muito crédito com a torcida do Vila Nova, ele faz um bom trabalho. E há pouco eu conversava aqui, dava uma entrevista aqui no TBC 2, aqui o Vinícius Siqueira, deputado que é vice-presidente do Vila Nova, ele falou que teve uma reunião da diretoria com o elenco, com o técnico, comissão técnica, que está tudo em paz, só que a diretoria querendo saber o que está acontecendo com o time. Mas está em paz lá no Vila Nova, eu acho que a derrota não vai criar um tumulto dentro do clube. Evandro, assim, quando a gente tem que ser bem claro aqui. Quando eu coloco que eu não sou observatório da imprensa, não quer dizer que a imprensa não mereça críticas. Muito pelo contrário, quer dizer que eu acredito que eu não tenho a capacidade para isso.
Acho que quem consegue regular isso é o próprio telespectador que acompanha aquele que faz um bom trabalho. Aquele que faz um mau trabalho, geralmente não costuma durar muito tempo na profissão. Acho extremamente deselegante a pergunta do repórter, mas mesmo deselegante, mesmo errada, ele tem o direito de fazê-la como imprensa. Certo, gente. Agora eu vou mudar de assunto, eu vou trazer o Dragão para a nossa tela, porque o time do Atlético Goianiense reapresentou hoje e com novidades na comissão técnica. 2 velhos conhecidos retornaram à equipe. Vocês, meninos, já estão sabendo, são os preparadores físicos Luiz Fernando Goulart e também o Rafael Cota. O que vocês acharam desses nomes retornando ali à equipe do Atlético? Bom, são profissionais de bom conceito, né? O Atlético perdeu um grande profissional, excelente, que já estava aí há muito tempo, o Jorge Soter, que foi para o time do Cuiabá, e retorna 2 profissionais que têm uma história dentro do Atlético bonita, trabalhadores, profissionais corretos. O Adson fez muito bem em trazê-los de volta. Tá certo. Eu acho que a vantagem foi justamente essa, Thaís. A vantagem é você trazer treinadores, né, profissionais para a comissão técnica, que já conhecem o Atlético, que já passaram por lá. A gente está na metade de um campeonato, não é momento de chegar alguém que ainda precisará se adaptar à cidade, se adaptar ao clube. Então, acho que o Adson trouxe esses profissionais mais pensando dessa forma. Se a gente parar para pensar, o Jorge Soter fez realmente um bom trabalho e foi para o Cuiabá, mas o Luiz Fernando Goulart também fez um bom trabalho aqui em 2014. Ele foi da comissão do Marcelo Martelotti, né? O Wagner Lopes também. Exatamente, foi campeão estadual no Atlético Goianiense. Então, ele tem já títulos e tem uma história pelo clube. E acredito que não é algo que deva, nesse momento, assim, afetar muito o andamento do clube. Talvez fosse no começo da temporada, onde você tivesse que começar a preparação física, talvez o Atlético tivesse alguns problemas. Mas agora que a gente já está na metade, que o time tem que só manter, eu acho que o Atlético não vai ter problemas com isso. Eles fazem parte de um projeto de criação de uma comissão permanente ali dentro do Atlético, né, Dante? Com certeza. E, Thaís, veja bem que ponto nós chegamos. Você teve que chamar o Dragão para apagar o fogo aqui, né, na situação. Ou isso para é muito pôr mais importante, fogo, né? Isso é muito importante. Olha, eu tenho a minha maneira de criticar e de elogiar, às vezes. Até o próprio Adson não gosta muito das vezes que eu critico, mas eu não posso deixar de falar. É o melhor dirigente do futebol goiano. Nos últimos anos, é sem dúvida nenhuma o dirigente que está lá com os jogadores, cuidando de cada um, dando apoio moral, colocando as coisas no lugar. Por que não chamar, talvez, eu também não sei também o que aconteceu internamente, mas por que não aquele fisioterapeuta antigo, que também era da Comissão Técnica Permanente, me fale o nome dele aqui, mas Robson Porto. Por que não um Robson Porto também de volta? Porque não é por ser amigo da imprensa, não, pelo amor de Deus, é pela capacidade que todo mundo sabe, de quantos jogadores já foram procurá-lo. Então, está de parabéns o Atlético, dá de parabéns o Adson pela administração e os profissionais que voltam também. E o goleiro Jean? Só uma coisa antes, Thaís, do Jean. Na minha opinião, me agrada bastante qualquer clube de futebol, independente de série que ele esteja, ter essa iniciativa, claro que dentro das suas possibilidades financeiras, de manter uma comissão técnica permanente. Porque num país onde treinador não respeita clube e clube também não respeita o treinador, que a gente tem clube que tem 4, 5, 6, 7 treinadores numa temporada só, você tem uma comissão técnica permanente, é pelo menos você ter a garantia de que o trabalho vai estar mais ou menos sendo conduzido da mesma maneira. Não dá. O Dante falou ontem aqui sobre o Goiás, que trocou, a gente vai falar no próximo bloco, trocou já 3 vezes de treinador. Mais de 3, 4, fora os não, só nessa temporada, né? Fora os interinos. O Ney Franco, o Claudinei. Os 4 treinadores. Então, isso prejudica demais um clube, a gente está vendo aí na tabela. O Goiás, ele é a prova disso. E não se pode deixar de dizer que o Atlético também tem suas razões de ter a comissão técnica permanente, né? Porque ele já vem com um esquema de jogo planejado pelo Adson, que eu não sou contra, porque ele sabe o que está fazendo. O Atlético não muda de característica de jogo de um treinador para outro, não muda de um campeonato para outro. Mas você está dizendo que o Marcelo Cabo está lá só de enfeite, então? Não é enfeite.
O Marcelo Cabo, ele vai dar o trabalho para os jogadores com aquela maneira que ele sabe, muito bem, dentro das características empregadas pelo Watson. Ou você tem dúvida disso? Não, estou te perguntando. Não, eu estou te respondendo. De maneira alguma. A comissão técnica permanente, você quer saber? O Watson faz parte. Entendi. E faz muito bem. Quem é o treinador? É o Watson ou é o Marcelo Não, Cabo? ele faz só parte da comissão técnica. Gente, e o goleiro Jean falou sobre as críticas que ele recebeu nas falhas que cometeu nos últimos jogos. Olha só. Me sinto muito seguro, é uma forma que eu trabalho já há algum tempo, é uma forma que hoje os goleiros são cobrados para jogar, né? Para jogar na Europa hoje, para jogar em qualquer time do Brasil também, hoje em dia, né? Você precisa jogar com os pés. A gente também tem que pôr na balança quantos gols a gente fez, né? Saindo ali atrás, começando por mim ali na construção, até o gol da classificação do Fluminense, a gente começou ali atrás também, na Copa do Brasil. E os erros acontecem, faz parte. O Flamengo, que a gente jogou agora contra, já teve um jogo também que errou e continua fazendo saída de bolas. Então, é um método muito importante para a criação de jogada, né? E acontece, os erros acontecem, faz parte, mas eu faço o que me mandam fazer, eu faço o que eu treino, eu faço o que eu tenho convicção. E não é um erro ou 2 erros que vai tirar minha confiança. Eu me sinto confiante, é o que eu sei fazer, é o que eu treino para fazer. E eu acho que já fizemos também muitos gols de construção ali atrás e é importante, acho que a gente não pode abrir mão por causa de um erro ou outro. Quando a gente entrou na competição, no início da competição, todos, a grande maioria já nos davam como rebaixado, né? E a gente está mostrando que não é bem assim, que tem grandes jogadores aqui no elenco. Já saiu alguns para outros grandes clubes também, né? Isso mostra o quanto o nosso trabalho está sendo bom e está sendo reconhecido também por outros times, né? Então a gente almeja coisas maiores. Primeiro pensar nessa pontuação, né, nos 45 e a partir daí, quem sabe ali buscar uma Sul-Americana ou até uma pré-Libertadores. As falhas do Jean, ele falhou na vitória do Atlético por 2-1 em cima do Bragantino e na derrota de 3-0 contra o Palmeiras, mas também fez gol, né, em cima do Internacional e do Bahia. Então esse é o goleiro. Thaís, eu acho essa questão, meninos, Daniel e Dante, o fato do goleiro jogar com as pernas é uma questão irreversível, não tem volta. Não tem volta. Os goleiros que não se adaptarem a esse tipo de jogo, não vai ter mercado. Com certeza. Então, o futebol evolui a cada dia. O Jean, no meu ponto de vista, é tecnicamente um dos melhores que eu vi. E as falhas que ele cometeu não tiram dele o mérito de ser um cara que sabe jogar bem com a perna esquerda. Ele tem uma habilidade incrível para jogar. Acho que nós tivemos aqui, numa época errada, o Rogério Ceni. E ele sabia fazer esse tipo de jogo. Sim. Se o Rogério está hoje, ele deitava e rolava. Tanto que ele deve ser um bom professor para os goleiros do Flamengo. O que tem que acontecer é treinamento, é confiança, é calcular o momento certo e saber executar, né? Saber a hora certa de sair jogando, de ter tranquilidade para saber jogar. E não ter vergonha de, no momento necessário, dar um bico na bola, jogar para o mato, para qualquer lugar. Então, é esse o pensamento meu. O Jean tem toda a razão, porque normalmente fica marcado o erro. A virtude você esquece facilmente. E o que me chama a atenção, que me chamou a atenção nessa entrevista do Jean, foi o fato de que ele colocou uma coisa que todos os dias se fala lá dentro do clube. Depois de cada jogo, o treinador, a primeira coisa que ele fala, olha, o jogo acabou, o de ontem é passado e vamos pensar no amanhã. Você marcou um gol também, não vai levar esse gol para o resto da vida. E se você sofreu um gol ou se você falhou, não vamos ficar com isso aí. Vamos imaginar, fazendo comparações. O goleiro do Goiás, Tadeu, ele já falhou, ele já defendeu, já salvou o time e ele já teve ótimas oportunidades. E ele nunca se abateu. Nunca se abateu. Ao contrário dos demais jogadores do Goiás, por exemplo, que não conseguem ter a personalidade de superar um erro. Parabéns ao Jean. A palavra é essa mesmo, ao Jean, o goleiro do Flamengo, que errou, a palavra é essa mesmo, é ter a condição e a personalidade de passar a página. Já ele definiu o que é a vida do goleiro, Thaís, que é o que o goleiro faz de defesa ou então de saída certa que contribuem para os gols do seu time, muitas vezes não tem tanta visibilidade assim, mas quando ele erra lá atrás, por ter uma posição muito visada,
isso é muito cobrado. Crucificado. Então, acho que ele sabe lidar bem com isso. Não vejo problemas, que continue treinando e que erre cada vez menos. O Evandro citou aqui o Rogério, que foi um dos goleiros que melhor jogou com os pés no futebol brasileiro, não só pelos gols de falta, mas principalmente pela saída de bola. E eu te conto aqui pelo menos umas 5 vezes que eu lembro de cabeça que o Rogério também errou em saída de bola. E o Márcio faria isso também? O Márcio. Então, isso acontece. O principal dessa entrevista do Jean, para mim, é porque a gente vê que o clima no Atlético, depois da chegada do Marcelo Cabo, principalmente desse empate contra o Flamengo, já começa a melhorar. Um clube que vinha falando da queda, dos jogos sem vencer, de não evoluir na tabela, já começa a falar e sonhar, inclusive, com conquistar aí uma vaga na pré-Libertadores. E eu acho que é isso que os clubes goianos precisam, é almejar sempre grandes feitos e não ficar só pensando em fugir da zona do rebaixamento. Ter mais confiança, né, Daniel? Isso. Recadinhos da noite, ó. Boa noite, sou o Wildes Crispim da Rocha, do setor Pedro Ludovico. Um abraço a todos e parabenizar o Atlético pelo resultado contra o Flamengo. Obrigada, Wildes, pela sua participação aqui. Boa noite, abraço ao Daniel. É muito bom ouvir pessoas sensatas. A Cida, mandando um abraço aqui especial para você, Daniel. Um abraço para a Cida. Boa noite, pessoal do TBC Esporte. Vocês são os melhores do melhor programa esportivo da TV. Um abraço a todos vocês, não deixou o nome, é o Albertino. Voltei aqui para ver a foto dele. Obrigada, Albertino. Todo o pessoal que acompanha. Foto, né, ele não ficou um programa sem mandar. Ele manda recado todas as vezes. Ele não ficou um programa sem mandar, Evandro. Verdade. Vamos ver aqui, esse aqui mandou um monte de foto, está assistindo a gente, mandou foto, não deixou o nome, nenhum recadinho. Vamos ver aqui. Boa noite, amigos. Para mim, o goleiro do Vila falhou e feio. A bola passou embaixo dele. Carlos Campos de Aparecida de Goiânia. Falhou, tá, Evandro? Para mim foi falha, né? Acho que o Fabrício, se tivesse lá, dificilmente tomaria. Mas talvez seja o tempo que ele está sem jogar, né, que não lhe permita ter aquela condição de... Falhou, Dante? Vou falar uma coisa para você. Eu não queria falar, não, mas vou ter que falar. Assistir jogo no computador é tão difícil que é tão difícil quanto ficar na Série C. Não dá para ver direito. Você fica... Eu coloco o computador na televisão. Mesmo assim, ela fica pulando, minhas vistas doendo. Eu confesso que eu não consegui ver o lance, por mais que eu tentasse, não Observa, consegui. tem aí, depois você pede uma gravação. Eu tenho que parar lá na frente, parar em câmera lenta para me ver. Eu não consigo. Bola rasteira, quando você falou no rádio, eu estava ouvindo hoje, falei assim, então... Tá certo, falhou, porque foi um cruzamento, ele foi sair, o cara antecipou. Não, mas foi rasteiro. Rasteiro, para goleiro, é complicado sair naquelas bolas que cruzam entre o goleiro e a zaga. Para mim, o Marcão falhou sim, e falhou por um motivo óbvio, falta de tempo de jogo. Não tem como um goleiro que acabou de entrar já ter tempo de bola. E tomara que volta logo para, pelo menos, Série B, para ver o jogo na televisão. E abraçando o Isaac e o Paulo da Vila Alpes, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Segura aí.